Olá! Hoje eu vim dar uma dica super legal para vocês. Vou ensinar, vou dar umas dicas assim de como montar o seu pote, seu jardim no pote ou jardim autossustentável. Antes de começar a dar umas dicas para vocês, eu quero tirar algumas dúvidas assim que eu tenho visto alguns comentários na internet, algumas coisas falando sobre o jardim autossustentável. Então, a primeira dúvida que eu quero tirar assim, como chama, como que é o nome? Então, existem vários nomes que você pode estar dando para esse trabalho. Um dos nomes é jardim autossustentável, jardim no pote, micro landscape, enfim. Agora o que não condiz com esse trabalho é a palavra terrário, que muita gente está utilizando esse nome. Vou ensinar como fazer um terrário e tal. Na verdade não é, gente, porque o jardim autossustentável, na verdade, ele funciona dentro do pote. O pote ele é fechado, ele é lacrado e cria um ambiente autossustentável onde a planta que está lá dentro, as plantas que sobrevivem dentro desse pote, elas criam um ecossistema autossustentável. O terrário ele é diferente porque o terrário você coloca alguns tipos de plantas como cactos ou estou esquecendo o nome delas. São umas plantinhas leguminosas que você coloca dentro dele e ele tem que ficar aberto. Então essa é a diferença, tá, entre o jardim autossustentável. Bom, para montar o seu jardim autossustentável você vai precisar de algumas coisinhas. Umas pedrinhas, essas pedras de aquário, tá? Que você pode encontrar de várias cores diferentes. Ou se você não quiser utilizar essas pedrinhas coloridas, você pode utilizar caco de cerâmica, caco de tijolo, você pode usar pedrinhas pequenas mesmo, tá? Você vai precisar de terra, tá? Pode ser a terra simples, uma terra de jardim, uma terra bem adubada, legalzinha. Você vai precisar de algumas pedras, dessas pedras legais que a gente encontra no rio, na praia, tá? Que elas têm esses formatos redondos assim, ficam bem legais dentro do jardim. Você vai precisar de areia colorida, no caso se você quiser fazer seguindo a dica que eu vou dar dos meus jardins autossustentáveis. Então, areia colorida e algumas plantinhas, tá? No caso aqui eu tenho, aqui dentro desse potinho eu tenho algumas bromélias. Mas o principal item do jardim sustentável, que vai dar toda essa característica do mini jardim, do microsistema, é o musgo, tá? Essa plantinha pequenininha que geralmente dá no tronco das árvores, tá? Esse musgo verdinho, verdinho, verdinho. Ele é perfeito para esse microsistema porque ele adora ambientes úmidos, tá? E ele se desenvolve super legal dentro do pote. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pote, eu não sei se vai dar para ver legalzinho aí, tá? Esse pote é um pote simples, é um daqueles potes que a gente compra no supermercado. E dentro do jardim, então eu selecionei aqui algumas plantinhas que eu dou preferência por essas plantinhas que gostam desses ambientes úmidos. Então geralmente essas plantinhas que dão nos cantos das calçadas, elas sobrevivem assim nos lugares mais pequenos possíveis, porque elas super se adaptam aí nesses lugares. Então nada melhor ela se adaptar dentro do pote do que essas plantas. Uma outra planta que eu gosto muito, que ela dá muito assim nas calçadas e entre muros e tudo mais, é o dinheirinho, que é uma plantinha pequenininha que ela se adapta super legal. Depois de um certo tempo, você pode ter algumas surpresinhas dentro do seu pote, porque pequenas sementinhas caídas na terra pode gerar algumas plantas aí que você tem que tomar cuidado. No caso deste pote aqui, de repente nasceu uma samambaia aqui dentro, que poderia ter uma sementinha na terra e tudo mais. Outro detalhezinho que você vai precisar para fazer o seu pote autossustentável são umas miniaturas. Essas miniaturas então pode ser casinhas, pode ser alguns desses bonequinhos de arquitetura, de maquete, de prédio e arquitetura, que eu gosto muito, que fica muito legal, que dá essa realidade mesmo do micro landscape, né, da paisagem em miniatura, tá? Que é super legal.
E o pote também, olha só que bacana, gente. Ele pode ser micro até no tamanho dele, tá? Pode algumas plantinhas sobreviverem dentro de um micro potezinho. Então vamos lá, vamos para a dica. O que você vai precisar para começar a fazer o seu micro landscape? Primeiro, para fazer o jardim autossustentável, você precisa criar uma pequena camada no fundo do pote utilizando pedras, essas pequenas pedrinhas. Então essas pequenas pedrinhas no fundo do pote fazem com que a água fique nessa região aqui, né? E não gere uma acidez dentro do pote. Depois você vai começar o trabalho utilizando pequenas camadas de areia colorida. O resultado disso vai ser exatamente esse trabalho aqui, o que está no pote, tá? Esse detalhezinho aqui que fica essa sobreposição de camadas, eu fiz usando o cabinho de um pincel, empurrando o cabinho então para baixo para fazer essa camada. Depois você vai precisar utilizar do lado de cima um pouquinho de terra, tá? Que é onde as plantinhas vão fixar a raiz delas, né? Nesse pouquinho de terra. E você vai completar, depois de ter molhado, umedecido bem essa terra, deixá-la bem encharcada mesmo, você vai utilizar então o musgo, tá? Você vai colocar então, preencher toda essa camada de terra utilizando o musgo, né? Para criar esse tapetinho. E aí você vai decorando esse ambiente, na verdade é um trabalho assim terapêutico, fabuloso, ele remete muito àqueles mini jardins de areia japoneses, que você fica com um rastelinho fazendo o desenho. Então ele remete muito a esse trabalho, é um trabalho muito prazeroso e sem dúvida nenhuma é um trabalho maravilhoso o resultado desse trabalho. Vou mostrar agora para vocês nas fotos aí. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham acompanhado. E se quiserem montar o seu micro ecossistema, o seu jardim autossustentável, é só pedir aí, se faltou alguma dica que você não entendeu direito, pergunta aí no canal e eu farei questão de ensinar vocês como que faz isso. Beijão, até o próximo vídeo.